Vamos começar então a nossa 42ª aula do módulo Godot Engine do nosso curso de desenvolvimento de jogos. Eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Então, nessa 42ª aula, nós vamos ver como nós podemos definir as funções do usuário. Tudo bem? Então agora são 17 horas e 28 minutos. O que nós vamos ter dentro do GD Script? Então nós temos o Godot, né? Godot Engine. Aí nós vimos que ela utiliza a linguagem GD Script, tudo bem? E aí nós vimos que ela já vem com algumas funções definidas, né? Nós já temos as funções, já definidas dentro da própria linguagem. Então nós vamos ter, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter dois tipos de funções, tá? Nós temos as funções que já vêm com a linguagem, ok? Nesse caso aqui, as funções que já vêm com a linguagem, né? Nós temos como exemplo que nós já usamos, nós temos a função read, certo? E nós temos a função, tá lá, né? Func. Nós temos essas duas funções, certo? E nós temos a função proxies, ok? Essa nós já analisamos já várias vezes. Essas duas funções, elas vêm junto e tem outras que já vêm, que já são pré-definidas. São funções pré-definidas da linguagem. Aí nós vamos ter as funções criadas pelo programador. Essas funções que são criadas pelo programador, tá? Elas vão fazer uso. Então, nós utiliza-se, né, o comando func, tá? Para criar novas funções, ok? Então nós vamos usar o comando func para criar novas funções. Então vamos ver lá no Godot como é que a gente vai fazer isso. Então vamos lá, vamos fechar aqui, minimizar, ok? Vou abrir aqui. Não é o Piskel. Putz. Esperar um pouquinho. Vamos lá. Selecionar aqui, botão direito, executar como administrador, já vou fechar o Piskel, ok, sim, vamos lá, tá? Vamos esperar um pouquinho que ele já vai abrir. Tá aí, Godot Engine, vou abrir o último projeto que eu comecei, vou entrar no modo de edição, já vou vir aqui em script, ok? Vou apagar todo esse código aqui, ó. Então eu vou deixar só os comentários, tá? Então eu vou apagar isso aqui. Vou apagar isso daqui. E vou apagar isso aqui. Muito bem. Então vamos lá. Eu vou criar uma função simples que sim, para exibir simplesmente algumas informações na tela. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou criar uma nova função. Para criar uma nova função, a gente coloca func, ok? E eu vou dar o nome para essa função, que vai se chamar exibir dados.
Toda função tem que ter obrigatoriamente abre e fecha parênteses. E aqui, o exibir dados é o cabeçalho da minha função. Então, para identificar que eu já terminei o cabeçalho, eu coloco 2 pontinhos. Tá? E aí, eu vou colocar algumas mensagens aqui, ó. Print. O nome do jogo é, vamos supor, Tetris, ok? Print. Este jogo foi criado na década de 80. Tô chutando, tá? Mas foi por aí, década de 70, 80, 90, nem sei. E print. Acredito que foi criado na Rússia. Tá bem? Então, eu coloquei 3 mensagens. Então, a função, na verdade, ela define um bloco de instruções. Então, uma coisa que é importante que a gente registre é que toda função, vamos colocar assim, ó, tarará, tarará, tarará. Então, vamos colocar aqui. Toda função representa um conjunto ou bloco de instruções que serão executadas quando o nome da mesma for chamado. O que é chamar uma função? É fazer com que ela seja executada, né? Nesse caso, a função é executada. Tudo bem? Então vamos lá. Eu criei essa função. Ó, exibir dados, ok? E aí o que acaba acontecendo? Estou esquecendo de fechar parênteses aqui. Então o nome do jogo é Tetris. Esse jogo foi criado na década de 80. Acredito que foi criado na Rússia. Beleza, o que eu vou fazer aqui agora? Dentro da minha função read, eu vou chamar essa função. Então basta eu colocar apenas o nome dela. Só isso. Exibir dados, ok? Exibir dados. Deixa eu só ver uma coisa. Eu marquei a hora que começou? Sim. O que vai acontecer aqui? Na hora que ele encontrar, o que está acontecendo aqui? Ó? O que está acontecendo aqui? Aqui não está sendo definida nenhuma variável local. Tá? Tirei esse comentário. Então vamos aqui, ó. Chamando a função que foi definida pelo programador. Ok? E aqui, o que nós estamos fazendo aqui? Criando novas funções definidas pelo programador, ok? Tudo bem? Então, olha só, nós temos isso aqui, ó, tá? Exibir dados, tarará, 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 e tá aí, ó. Vamos ver se ele, o que ele vai ter que fazer? No momento em que ele encontrar, ok? No momento em que ele encontrar essa função, ele vai executá-la, ok? Então, vamos lá. Olá, o nome do jogo é Tetris. Esse jogo foi criado na década de 80. Acredito que foi criado na Rússia. Ou seja, toda vez que ele encontrar isso daqui, ele vai exibir na tela. Então, vamos só fazer uma coisinha aqui, ó. Vou colocar aqui um print.
Vou colocar aqui um print. Tá? Vou colocar esse daqui. E por último vou colocar esse aqui. Muito bem? Tá? Então, olha só, vou executar novamente, olha lá. Então, assim que eu acrescento novos comandos à função, no momento em que eu chamo essa função, a função é executada, tá? Vamos chamar a função mais de uma vez. Vamos chamar essa função aqui mais de uma vez. Então, olha só, basta você escrever o quê? Aqui, ó. Chamando a função que foi definida pelo programador. Se eu escrever essa função 3 vezes, os comandos, as instruções que estão dentro dela, serão executadas 3 vezes. Se eu colocar 5 vezes, eles serão executados 5 vezes. Então, eu vou colocando aqui. Print. Executando a função uma vez. Ok? Tudo bem? E aí vai. Ctrl C. Mesma coisa, ok? Vou tirar daqui. Tá? Então tá aqui, ó, executando a função uma vez, executando a função 2 vezes, executando a função 3 vezes, executando a função 4 vezes, executando a função 5 vezes. Então, né? Vezes, ok? Então vamos lá, vamos executar. Tá aí. Olha lá, vamos ver aqui, ó. Então vamos olhar aqui embaixo, ó. Executando a função uma vez, executando a função 2 vezes, executando a função 3 vezes, executando a função 4 vezes, executando a função 5 vezes. Tudo bem? Então o que eu fiz aqui? Eu simplesmente fiz com que essa função ela executasse 5 vezes o código, as instruções que estão dentro dela. Então você faz a função uma vez e você vai poder usar ela quantas vezes você quiser. Tá bom? Só que essa função que eu fiz, ela não recebe nenhum parâmetro e não devolve nenhum parâmetro. Os parâmetros geralmente são variáveis, ou seja, ela não recebe e nem devolve nenhuma variável. Vamos ver um outro tipo de função. Então eu vou comentar esse código aqui. Para comentar é Ctrl K, comentei esse código, tudo bem? E vamos criar então uma variável aqui que vai se chamar lado. Ok? Então var lado igual a 1. Vamos colocar lado igual a 5, por exemplo. Tudo bem? E eu quero criar uma função. Eu quero criar uma função que calcula para mim a área de um quadrado. Tudo bem? Então nós temos aqui, ó. Se você tiver, vamos colocar aqui uma linha aqui embaixo. Vamos colocar uma linha aqui embaixo, tá? Fazer uma função que calcula a área de um quadrado. Ora, eu tenho um quadrado, ok? Aqui o quadrado ele tem os lados dele, né? Lado, tá? Aí eu sei que a área de um quadrado é lado ao quadrado, ou a área de um quadrado é lado vezes lado, tudo bem? Então eu vou fazer uma função que faz isso. Então vamos lá, então eu var lado igual a 5. Eu já tenho aqui criando uma função definida pelo programador. Essa função que nós fizemos aqui,
que essa função faz? Esta função exibe dados, informações sobre um jogo. Ok. Agora vamos fazer uma função. Vou fazer uma função. Esta função calcula a área de um quadrado. A função vai receber um parâmetro de entrada. Então vamos lá. Func, o que? Calcula área quadrado e ela vai receber o que? Uma variável que eu vou chamar ela de L. Tudo bem? Aqui em cima eu vou chamar isso aqui de... Chamei de lado. Lado Q? Quadrado. Lado quadrado igual a 5. Aqui eu vou chamar... Poderia ser o mesmo nome, tá? Simplesmente de lado. Esse é o cabeçalho da minha função. Eu indico que a função terminou o cabeçalho dela quando eu coloco 2 pontinhos. Vou criar uma variável local. Essa variável só vai existir dentro da função. Então, eu vou criar uma variável área, var, área igual a... O que vai ser a área de um quadrado? É lado vezes lado. Ok? E aí eu vou exibir o resultado na tela. Print. Ok? Vamos colocar um print aqui. Print. Vamos colocar assim, print. A área de um quadrado é, vírgula, área. Tá? Então, eu vou exibir isso aqui na tela. Vou exibir isso daqui. Vou dar um Ctrl C. E vou imprimir novamente. Ok? Tudo bem? Então, na hora que eu chamar essa função aqui, ó, calcula área quadrado, eu vou passar para ela o valor atual. Então, vamos lá, ó, calcula área quadrado. Não precisa dos 2 pontinhos. Então, eu defini a função e agora eu vou chamar a função. Então, eu vou vir aqui e vou... ela está dentro do tabular, né? O que ela vai receber? Ela vai receber essa variável aqui, ó. Ctrl V. Ela vai receber o conteúdo da variável global, que eu defini aqui em cima, vai ser passado para a função, aí ela vai receber nessa variável lado, e vai fazer o produto das duas e vai guardar o resultado aqui. Aí ela vai exibir o resultado. Vamos testar? A área do quadrado é 25, ok? Eu poderia, ao invés de estar passando uma variável para a função que calcula a área do quadrado, eu poderia estar passando um literal, um número, simplesmente um número. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu poderia fazer isso aqui, ó. Calcula a área quadrado. E aqui eu venho aqui e coloco um número, por exemplo, 7, 9, 12. Esses números 7, 9 e 12 vão ser passados, eles vão ser passados para a variável lado, e aí os cálculos vão ser feitos em cima de 7, 9 e 12, e vai ser exibida a área para um quadrado de lado 7, para um quadrado de lado 9 e para um quadrado de lado 12. Vamos testar? Então tá aí. Olha lá. Então, eu vou fechar aqui, ó. Como é que ficou? Ó? A área de um quadrado é 25. Isso é quando ele usa a variável. Aqui fui eu que passei o valor. Eu passei 7, passei 9
e passei 12, tá? Então eu posso estar chamando uma função, depois que eu defini o corpo da função, que eu defini o bloco de instruções que vão formar, o conjunto de instruções que vão formar essa função, eu posso chamar essa função quantas vezes eu quiser. Na primeira vez eu chamei passando uma variável. Nas outras vezes eu chamei a função passando valores literais mesmos, tá? Tudo bem? Então essa é uma função. Essa é uma função que a gente... É o conceito de função. A gente vai continuar falando de função na próxima aula. Vamos parando por aqui, até a próxima.